Olá a todos, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho sobre posição relativa de reta. Para isso, eu vou mostrar algumas posições possíveis entre retas, entre duas retas, tá? Então, a gente vai trabalhar aí com duas retas. Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho de paralelas, retas paralelas, ou congruentes. Na questão de retas paralelas, né, todo mundo já conhece, são retas que têm a mesma direção, no caso aqui RS. Importante notar nelas, a gente consegue obter vetores, o vetor aqui da reta R, como já trabalhado, e o vetor da reta S. Tá? E uma coisa importante é que não existe ponto de interseção. Sendo assim, a primeira condição é não ter ponto de interseção entre elas, e os dois vetores têm que ser paralelos. Então, para que VR seja paralelo a VS, é necessário que x do R seja sobre x do S tem que ser igual, elas têm que ser proporcionais, né? Y do R sobre Y do S, que é igual a Z de R sobre Z de S. Certo, gente? Tudo bem? Dessa forma a gente pode trabalhar aí para verificação se as setas são paralelas. Ok? Olhando isso aqui também. E as retas congruentes? A reta congruente é quando uma reta está na mesma direção da outra. Se a gente for pegar os vetores, o vetor de R e um vetor de S da mesma direção, então em questão dos vetores, eles são, no caso aqui, colineares, né? Então eles seguem a mesma reta, a mesma direção. A condição é a mesma. Então a forma dos vetores, na questão de vetores, tanto a paralela como a congruente tem a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, então são paralelas. E nesse caso elas são congruentes. Mas para que seja congruente, ó, tem que existir ponto de interseção, né? No caso, infinitos. Tá? Então, se existem infinitos pontos de interseção, elas são congruentes. Ok? Então é só isso. O que vai diferenciar uma da outra aqui? A questão dos vetores. Mesma forma, o que diferencia é se tem ou não ponto de interseção. Joia. Depois a gente faz algum exemplo para fazer a verificação, mas basicamente a gente teria que fazer esse teste aqui, tá? Para saber se é paralelo ou não, sempre começando por ponto de interseção, que já foi visto na aula anterior. Vetor. Como que eu vou verificar agora a questão de ortogonalidade? Se elas são ortogonais ou perpendiculares. Aqui, gente, a gente também tem duas opções. A questão que vai mudar aqui também é a questão do ponto de interseção. Ó, se eu tenho uma reta 90 graus com a outra e existe um único, né? Nesse caso, existe um único ponto de interseção, eu posso dizer que elas são perpendiculares, elas se tocam, elas se cortam aqui uma da outra. Então, nesse caso aqui, ó, entre as duas, esse caso é um caso de perpendicular. E os vetores? Eu tenho o vetor de S, você consegue obter o vetor de R aqui, certo? E a partir desses dois vetores, os vetores também têm que ser perpendiculares. Para provar que eles são perpendiculares, aquela formulinha, né, do produto escalar, aliás, vou pegar os dois vetores aqui, vetor de R, escalar
vetor de S, esquece isso aqui, tá? Eu ia fazer uma forma geral. Tem que ser igual a zero. Vamos contextualizar aqui. Então, esses dois vetores V de R e V de S tem que dar zero. Produto escalar deles. Se der zero, ok, quer dizer que tem 90 graus entre os vetores. E se existe o ponto de interseção, quer dizer que são perpendiculares. E o ortogonal? O ortogonal, vou fazer um plano aqui. E aí eu tenho aqui, ó, R, uma reta R, que está no plano. E uma reta S, que ela atravessa o plano aqui, ó. Tá? Então também é 90 graus. Reta S. Tranquilo, gente? Então, se a reta R está no plano e a reta S é 90 graus com o plano, significa que a reta S também é 90 graus com a reta R. Se eu pegar o vetor aqui de S e achar um vetor aqui, ó, em R, significa que eles vão ter o quê? Eles vão ter 90 graus. Se eu arrastar esse vetor para cá, ele vai ter 90 graus. Tá? A condição, qual que é a condição? A mesma. Né? Para verificação dos vetores, basta verificar se os vetores, o produto escalar é zero. Verificar se eles têm 90 graus entre si. Caso isso exista, observe também que aqui não existe ponto de interseção. Então, caso não exista ponto de interseção e essa condição é verificada, né, de ortogonalidade, né, de 90 graus entre os vetores, a gente pode afirmar o quê? Que elas são ortogonais. Tá? Então, esse caso aqui é o caso de ortogonalidade. É fazer essa verificação, caso o ponto de interseção vai já nos traçar um caminho. Ok? Muito bem. Já em relação às outras dois tipos de reta, o que acontece quando? Quando nenhuma das condições são verificadas. Que aí a gente tem as retas concorrentes ou retas reversas. Vamos falar um pouquinho da concorrente primeiro. Concorrente. É quando a gente tem duas retas quaisquer, onde a gente tem um ângulo θ entre elas e existe um ponto de interseção. Então, existe ponto de interseção, elas se cortam, mas o ângulo aqui é diferente de 90 e o ângulo também, lógico, é diferente de zero, né? 0 graus. É um ângulo qualquer aí, diferente de 90, diferente de 0 graus, tá? Aí ela acaba sendo concorrente. Ela não é nem ortogonal e nem, no caso, quando tem por interseção, ela não é nem congruente e nem perpendicular, tá? No caso aqui no reversa. As retas reversas, quando que ocorrem? No plano, a gente tem aqui de novo uma reta no plano, R, e aí eu faço uma outra reta que não faz 90 graus com o plano. Tem um ângulo θ aqui, ó. Também diferente de 90 graus. Tá? Diferente de 90 graus. E não é paralela também, né? Tá bom? Não pode ser paralela. Diferente de 90, de 0 graus. Então, basicamente, a gente tem a reta S e a reta R. E observe que elas não se tocam e não fazem também entre si. Essa reta, ela entra aqui, tá? Assim, se ela entrar assim exatamente na mesma coisa, ela continua fazendo aqui 90 graus, né? Dependendo da angulação. Então, entre S e R, ela não pode ser 90 graus. Isso que é importante. Como que a gente verifica isso? Também faz o vetor R, acho o vetor S aqui no caso, e acho o vetor R, achou os dois vetores,
Fez as verificações anteriores. Não tem ponto de interseção, isso aqui é importante. Né? Não tem ponto de interseção, não é paralela, não é ortogonal, então ela só pode ser reversa. Tá bom? Isso aqui seria a teoria. Vou pegar um exemplo aqui qualquer. Um exemplo. Que seria x igual 2 mais t, y igual 3 menos t e z igual 5 menos t. Vou tentar pegar um exemplo que a gente consiga talvez trabalhar quase tudo, né? S seria x igual a 2y menos 3 e z igual a 4y mais 5. Ok. Pegando essas duas aqui, o que a gente deve fazer primeiro? Verificar se existe ou não ponto de interseção. Então, eu quero saber se tem ou não ponto de interseção. Já visto nas outras aulas, basta a gente pegar o x no lugar do x, y no lugar do y e z no lugar do z. No lugar do x eu vou substituir aqui 2 mais t, já que eu passo lá para cima, 2 mais t igual, tá? 2 mais t igual a 2 vezes y, que é 3 menos t, menos 3. E no lugar do z aqui, ó, eu vou colocar 5 menos t, eu já estou substituindo lá, igual 4 vezes y, que é 3 menos t, mais 5. Tá? Então, desculpa, aqui, ó, substituir os valores, tá? Ó, no lugar do x eu coloquei 2 mais t, no lugar do y eu coloquei 3 menos t. Ok? E aí, no lugar, aqui embaixo era o z, 5 menos t igual a 4 vezes o y de novo, 3 menos t mais 5. Feito isso, a gente vai desenvolver essa equação nos dois. 2 mais t igual 6 menos 2t menos 3. Aqui 5 menos t igual a 12 menos 4t mais 5. Jogando o t para cá vai ficar 2t mais t igual 6 menos 3 é 3. Passa para lá o 2, menos 2. 4t passando para cá, 4t menos t que estava aqui. 12 mais 5, 17, menos 5. 2t mais 3 dá 2t mais t dá 3t, igual a 1. E aqui a gente tem 3t igual a 12. A gente já vê que não dá igual, né? Então t dá 1/3 e aqui o t dá 12/3, que dá 4. Como não são iguais o t, ok? Como não são iguais, significa o quê? Que não existe ponto de interseção. Tá? Só fiz uma conta simples aqui, distribuí e fui trabalhando linha a linha. Se não existe ponto de interseção, a gente já, algumas possibilidades a gente já elimina lá, né? Agora a gente tem que achar os vetores. Vamos lá. Qual que é o vetor da reta R? O vetor da reta R é 1, menos 1 e menos 1. A gente já fez isso aqui, a reduzida, em outros vídeos. Vamos fazer um pouquinho mais direto. Uma forma de fazer aqui direto seria o seguinte: o valor aqui, a independente, é y. Então nela vale 1, tá? Vale 1 na independente. O que está na frente aqui é o valor do vetor em x, ó. Então no caso aqui é 2. E aqui o que está na frente aqui do y é o vetor em z, que é 4. Seria uma forma de fazer direto. A forma passo a passo a gente já fez em outro vídeo, lá nos vídeos anteriores de interseção de reta
de equações de reta, tá? Então assiste lá, caso tiver dúvida também, para ver como seria isso aqui no passo a passo. É só para não estender muito esse vídeo. Então a gente tem os dois vetores, eu quero verificar primeiro se ele não tem ponto de interseção, por exemplo, ela pode ser paralela, né? Aí, só que para ser paralela, eu tenho que jogar o x do vetor R sobre o x do S, tem que ser igual a menos 1 sobre 1, x, y sobre y, e tem que ser igual a z sobre z, z sobre z. Então, menos 1 sobre 4. Que é claro que não é, né? Então aqui não é, não verifica. Então não é paralela. Bom, essa aqui a gente já confirmou que ela não é paralela. Podemos verificar se elas não são ortogonais, tá? Elas têm 90 graus entre si, mas elas não se cortam. Ok? Como já mostrado aí anteriormente no vídeo. Para verificar isso, a gente vê se o V de R, escalar V de S, por acaso não dá zero. E aí o V de R vai ficar 1, menos 1 em 1, escalar 2, 1 em 4, e ver se isso dá zero. Aplico o produto escalar aqui, vai ficar 1 vezes 2, 2, menos 1 vezes 1, menos 1, e mais 1 vezes 4, 4. 2 mais 4, 6, 6, menos 1, 5. E 5 é igual a zero? Não. Significa o quê? Que elas não são ortogonais. Não são ortogonais. Né? Não tem 90 graus. Se nada verificou, não é paralelo, não é ortogonal e não se corta, ela só pode ser esse caso aqui, ó. Não é paralela, né? Não é 90 graus aqui e não tem ponto de interseção. Então são retas reversas. E dessa forma, né? Retas reversas. Essa é a conclusão que a gente chega. E dessa forma você vai trabalhar vários exemplos, você pode ir sempre no mesmo raciocínio, procure ponto de interseção. Se aqui tivesse ponto de interseção e não verificasse esses dois, seriam as retas concorrentes. Se não tem, né, aí a gente vai fazer o mesmo esquema para todos, mas o processo é sempre esse, né? Procure ponto de interseção, ver se existe ou não. Se existir infinitos pontos de interseção, a gente já pode ir para ali e falar que é concorrente, é congruentes, né? Congruentes, ok? E basicamente é isso, gente. Eu não vou deixar o vídeo muito longo, parar por aqui, tá bom? Qualquer coisa, manda um escrito pra gente, comentário, tá? Se ficou dúvidas ou se gostaria de fazer mais exemplos. Gente, obrigado, gostou aí, dá um like no canal, inscreve no canal aí, tá? Para vocês terem uma matéria também, vou estar sempre postando alguma coisinha. Obrigado, tchau, tchau.